Abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 1. Eu tratei desse tema alguns anos atrás com os irmãos e quero usá-lo novamente hoje, com esse propósito, citado em 1 João 1:9. Encontrando o texto, puder colocar-se em pé, o faça. Depois da leitura desse verso, com a igreja ainda em pé, nós vamos orar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pai, a Tua palavra viva e eficaz está aberta diante dos nossos olhos. E entendemos que é um momento propício a fim de que desejemos que Teu Espírito Santo realize uma obra em nosso coração. Clamamos e confiamos na manifestação do poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, a fim de quebrantar corações e conduzir-nos à glória do Senhor Jesus Cristo. No nome dele oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Como eu disse, eu já usei esse texto em outra oportunidade, eu quero usá-lo novamente hoje, mas eu quero introduzi-lo da seguinte forma. Se você conhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não importa o que você pense, não importa quais sejam os seus propósitos particulares ou até mesmo as suas desculpas, o propósito da sua vida, o propósito bíblico, determinado por Deus, é que tudo em você glorifique a Jesus. Absolutamente tudo. Seja, como citamos nesta manhã, a abundância, a fartura ou a fome e a dificuldade. Tudo em nós deve glorificar Jesus. Seja a nossa saúde, seja a nossa enfermidade ou até mesmo a nossa morte, também deve glorificar Jesus acima de tudo. E qual é a razão desse propósito de Deus? É porque ninguém fez por nós o que Jesus fez. E ninguém poderia o fazer se não fosse Jesus. E não há ninguém como Jesus nesse mundo. E não há ninguém que te ame como Jesus Cristo faz. É seu privilégio glorificar Jesus em sua vida. É seu privilégio gastar horas do seu dia, dias da sua semana, anos da sua vida, exaltando Jesus. Nós temos um pensamento um tanto contraditório quando nós lembramos do céu. Alguns de nós dizem que lá no céu nós vamos descansar, mas eu nunca li na Bíblia que algum crente descansa no céu. Se alguém de vocês leu, por favor, me aponte. Eu nunca li na palavra de Deus que o céu é um lugar de descanso da forma que nós o imaginamos. O céu é um lugar onde nada nos impedirá de glorificar Jesus. E há algo fantástico no céu. Se hoje nós glorificamos Jesus pela certeza que Ele está em nosso meio, e Ele assim o prometeu, e assim cremos que Ele o cumpre, mesmo que os nossos olhos não vejam, lá no céu não será Ele que estará conosco, será nós que estaremos na casa que nos foi preparada. Qual é o trabalho dos santos no céu? Glorificar Jesus em todo o tempo. Lá no céu nós vamos exaltar Jesus em todo o tempo. Esta será a nossa obra, e nós nunca vamos nos cansar disso. Nunca vamos, vou usar essa palavra, enjoar disso. Nunca vamos dizer, ei, vamos parar um pouquinho de glorificar Jesus, para quem sabe fazermos um churrasco, para quem sabe tomarmos um chá, ou irmos ali no rio da vida, ou ali nas árvores que frutificam à sua beira, para que nós tenhamos um pouquinho de lazer. Não, o nosso coração estará tão absorvido por Jesus, que nós nunca mais, na eternidade inteira, e ela nunca acaba, vamos pensar em outra coisa, a não ser glorificar Jesus.
A minha e a sua vida, salvos em Jesus, foi salva e redimida para exaltar Jesus nesse mundo que o odeia, neste mundo que o despreza, neste mundo que realmente não vê nele qualquer qualidade. Mas, irmãos, João está preocupado com isso, e João então nos escreve a fim de que a exaltação de Jesus nunca seja interrompida em nosso viver. Por isso ele diz então, se confessarmos os nossos pecados. Ele sabe, ele diz no verso 1 do capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, este pecado que interrompe, que nos impede, que nos engana, a fim de não exaltar Jesus, tem remédio no próprio Jesus, ao confessarmos os nossos pecados e realmente os abandonando, a fim de que Ele nos purifique, nos perdoe, como tem nos perdoado, e a fim então de que nossa vida exalte o Seu nome. Alguns anos atrás eu lhes falei que há confissões e confissões de pecado, que há muitas formas de confessarmos pecado, e infelizmente, irmãos, há formas extremamente enganosas de confessarmos os nossos pecados. Se há algo que impede os santos de glorificar Jesus, são os seus pecados, o engano do seu coração, o engano da sua mente, o engano que se toma conta de nós, enquanto deveríamos glorificar ao nosso Salvador, estamos gastando a nossa vida em coisas inúteis. Então agora nós temos que prestar atenção nisso. A palavra de Deus nos traz pelo menos 5 exemplos enganosos de confissão, enganosos de nos libertarmos do pecado. E qual é o problema e qual é realmente a intenção de trazer-lhes este assunto nesta noite? É o temor que algum de nós talvez tenha caído num destes erros, de que algum de nós talvez está vivendo dessa forma, que talvez alguns de nós estão sendo enganados por si mesmos, pelo seu próprio coração. E é necessário, então, que a palavra de Deus nos exorte e a palavra de Deus abra os nossos olhos. Acima de tudo, as nossas orações pela mensagem desta noite é que Deus abra os nossos olhos se por acaso estamos errando de alguma destas formas. Eu vou usar a projeção nessa noite porque não vou tratar de um texto apenas, mas vai ficar mais fácil para os irmãos entenderem todo o contexto. O primeiro exemplo que eu vou trazer aos irmãos está em Êxodo capítulo 9, Faraó do Egito, um exemplo de uma confissão de pecados gerada pelas consequências do próprio pecado. Em todos os exemplos que eu vou usar, a pessoa em questão dirá, pequei. Todos eles vão dizer isso. Todos eles, sem exceção, vão dizer, pequei. Mas nem sempre quando dizemos pequei, isso significa que estamos dispostos a glorificar o nosso Deus. Esta é a régua que nós temos usado, a fim de chegarmos à conclusão do que Deus quer por nós. Olha o que Faraó diz. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Verdade, plena verdade. Ele é um ímpio, Deus é plenamente justo. Plena verdade que ele pecou, sim, mas notem as demonstrações, os exemplos que mostram que é falso esta confissão de Faraó. No capítulo 9, verso 25, é dito que a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Esta é a razão porque ele diz, eu pequei. E sabe, muitos homens, talvez muitos de nós, só reconhecemos que pecamos quando as consequências do pecado já não podem ser ignoradas. Talvez muitos de nós apenas dizemos a Deus, Pai, eu pequei, quando a dor do pecado já é de tal forma insuportável que nós então precisamos nos livrar dela. Foi isso que aconteceu com Faraó. Ele só reconhece que pecou depois que as consequências danosas na terra dele, a ele, a sua família, estão os atingindo de tal forma que ele precisa se livrar delas. Mas note uma coisa, nos versos 34, 33 e 34, saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, estendeu as suas mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra.
vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Caso você só pense no pecado quando as consequências pesam sobre a sua vida, assim que Deus tirar as consequências, é claro que você fará. Você voltará, não aquilo que fazia, mas uma situação ainda pior. Irmãos, não é bom que isso aconteça conosco. Não é bom que isso aconteça com os filhos de Deus. Não é bom que enganemos a nós mesmos desta forma. Faraó é um exemplo do engano do pecado e de como isso realmente é um falso arrependimento. O verso 35 diz: assim o coração de Faraó se endureceu, não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor tinha dito por Moisés. Se você tem esta atitude na sua vida, de pensar nos seus pecados apenas quando o peso deles é mais do que as suas forças, isso vai causar um processo de endurecer o seu coração cada dia mais. Essa prática não deve ser vista nos filhos de Deus. Esta prática não deve existir entre nós. Faraó é o tipo de pessoa que encontra-se debaixo de uma falsa convicção de pecado, até que as consequências desapareçam, para tornar sua atitude ainda pior. O segundo exemplo é bem conhecido, está em Números 22. Você conhece Balaão. Números 22, 34 diz a respeito dele. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Temos mais um homem aqui dizendo que pequei, mas nós temos que entender por que Balaão diz que pecou, por que Balaão reconhece o seu pecado e quais as consequências disso. No verso 34 que lemos, ele diz: se parece mal aos teus olhos, voltarei. Sabe, aqui Balaão, que foi contratado para injuriar o povo de Israel, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão agora, diante de algo tão incrível como aconteceu com ele, ele reconhece: olha, realmente eu estou errado. Se te parece bem aos teus olhos, eu voltarei. Ele reconhece aqui no que ele estava se envolvendo. Em determinado momento, Balaão se volta ao lado da verdade. Ao invés de receber para falar mal de Israel, Números 22, 38 diz: a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. O Senhor advertiu Balaão de ser um mercenário. Então Balaão quebranta o seu coração e diz: olha, eu vou falar apenas aquilo que Deus quer que eu fale. No capítulo 24, verso 2 diz: e levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Balaão é o tipo do homem que está disposto a falar o que Deus deseja, mas é o tipo do homem altamente influenciado pelas coisas que estão diante dele. Se havia Balaão ao lado de Deus e da verdade, também vemos Balaão ao lado da iniquidade em Números 24, quando diz: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Realmente ele não descumpriu aquilo que o Senhor havia dito. Mas notem aquilo que a palavra de Deus diz sobre a atitude que ele teve para com o povo de Deus. Isso foi registrado no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Enquanto Deus apertou com Balaão, Balaão então desiste do seu intento mau. Mas assim que ele se vê diante da recompensa, ele não descumpre o que Deus quer que ele faça, mas ele acha um outro meio para que então os inimigos de Israel vençam. Ele disse: olha, é muito fácil vencer esse povo, simplesmente façam que suas filhas seduzam os filhos dos judeus e se unam a eles em casamento. Assim o povo de Deus vai estar misturado e perderá sua força. Era verdade. A malícia de Balaão levou à destruição de muitos em Israel.
Sabe, muitas vezes podemos nos comportar exatamente como Balaão. Estamos aqui ao lado de Deus, mas amanhã lá fora estamos dispostos a seguir o que o pecado coloca diante de nós. Sabemos que uma forma de ação é pecaminosa, a deixamos, mas acolá encontramos outro meio de realizarmos a mesma coisa, sem que o nosso coração nos acuse. Você já viu como nós somos geniosos para achar soluções para a satisfação dos nossos pecados? Para driblar aquilo que a palavra de Deus diz? Para driblar os mandamentos de Deus? Nós estamos sempre tentando encontrar uma forma de realizar os nossos desejos sem que a nossa consciência diga que nós estamos errados. Isso não é arrependimento, isso é malícia. Muitos têm dito, eu pequei, para logo à frente, engenhosamente, encontrarem um outro meio de desobedecerem a Deus. Não façamos isso, irmãos. Não hajamos desta forma. Tiago 4,8 diz, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, acima de tudo, seja sincero diante do seu Deus. Haja sinceramente, com apenas um objetivo, não buscando desculpas ao pecado e à desobediência ao Senhor. Eu vou usar agora o exemplo do rei Saul, 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel, mais um homem que agora está dizendo, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Saul, o rei Saul, é o exemplo de confissão de pecado, que não reconhece a sua própria responsabilidade. Aqui Samuel havia ordenado a Saul que o aguardasse, estando o inimigo diante do povo de Israel. Ao invés de aguardar Samuel, Saul trata de oferecer os seus próprios sacrifícios, ter o seu próprio modo de buscar o favor do Senhor, desobedecendo o servo do Senhor. Saul está certo ao dizer, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. Ele está certo nisso. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe a gravidade das suas atitudes. Muitos de nós somos assim também. Sabemos a gravidade do que fizemos. Sabemos a gravidade dos nossos pecados. Sabemos da gravidade da nossa desobediência. Mas, assim como Saul, erramos ao apontar o responsável pelo pecado. No verso 24, Saul disse, porque temia o povo. E no verso 15, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Sabe qual é o problema de Saul? Para Saul, o problema está no povo e não no seu coração. Irmãos, nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos cair nesse engano de achar que o problema, a culpa é dos outros e não do nosso próprio coração. Os nossos pecados são responsabilidade nossa. Nós responderemos. Alguns dias atrás, eu creio que há 1 ou 2 semanas, eu preguei aos irmãos em Romanos capítulo 2, creio que foi semana passada, não é? Capítulo 2, versos 1 a 11, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas e que o julgamento de Deus, o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus olha para as nossas obras, Deus olha para aquilo que fizemos. Não há como culparmos outras pessoas. O exemplo de Saul nos mostra que ele sofreu as duras consequências desta insinceridade. O verso 28 diz dele, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Ele perdeu o reino por causa disso, de tal forma que 1 Samuel 16,14 diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Saul é o tipo do homem que se deixa enganar pelo seu próprio coração e em seu íntimo não deixa convencer-se que realmente pecou. Salmo 66,8 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quantas e quantas vezes você já deve ter lido sobre esquadrinhar o seu coração? Sabe, irmãos, semana que vem, o Senhor permitindo,
nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 28 diz que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este autoexame, este permitir que Deus esquadrinhe o nosso coração, é uma forma de não nos vermos enganados pelo pecado. Realmente não nos vermos enganados por um coração pecaminoso. Há muitos crentes que vivem anos e anos enganados pelo seu próprio coração, tendo a solução diante dos seus olhos, tendo a solução diante da sua vida, tendo a solução da palavra de Deus, apontando o caminho o tempo todo, mas preferem enganar o seu próprio coração, mentir para si mesmos, dizendo que o problema é quando o problema é claro e está realmente demonstrado pelo Senhor no seu próprio coração. Esquadrinhe o seu coração. Permita que Deus e a sua palavra sondem profundamente a sua vida, para que não caiamos no engano de Saul e do erro que ele cometeu. Em quarto lugar, eu quero usar o exemplo de Judas Iscariotes, porque é importante que observemos isto. Mateus 27, 4 diz de Judas: ele disse: pequei, é mais um homem, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que importa? Isso é contigo. Judas é o maior exemplo na palavra de Deus da confissão causada pelo remorso de consciência e não pela convicção de pecado. Olha o que diz Mateus 27. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Notem que o que Judas teme não é a consequência do seu pecado, mas a vergonha e a desonra por ter feito o que fez. Judas não encara as consequências do seu pecado. Ao contrário, ele prefere tirar a própria vida. Ele prefere morrer do que reconhecer o que fez. Ele admite o seu erro, mas sabe qual é a grande questão dele? Ele não refaz os seus passos. Ele admite que errou, mas em momento nenhum Judas está disposto a refazer aquilo que havia errado. Em Mateus 27, 5 diz que ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. 2 Coríntios 7,10 nos explica o que aconteceu com Judas. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando Judas atirou aquelas moedas no templo, tentando se livrar das suas marcas de sangue, é como se ele dissesse: eu realmente nunca me importei com elas mesmo, tentando se livrar do seu próprio crime. Confissão de pecados é muito mais que um pedido de desculpas, é o reconhecimento, a reparação e o abandono dos seus erros. Se você sente apenas remorso, saiba que isso não é arrependimento segundo Deus. Se você apenas está preocupado com seus pecados, mas não está trabalhando para abandoná-los, isso não é arrependimento. E a sua concordância que pecou não é confissão de pecados. É apenas a tristeza, o remorso por ter feito algo que não deveria ter feito. Mas não devemos nos ater apenas aos exemplos negativos. Há um exemplo positivo na palavra de Deus. Eu quero terminar então esta mensagem usando o filho pródigo, citado em Lucas capítulo 15, verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. É o quinto homem que nós estudamos que diz: eu pequei. Mas olha, há uma diferença tremenda aqui. Há uma diferença tremenda que é necessário que estejamos atentos a ela. Há muitas verdades reconhecidas pelo filho pródigo quando ele fala: pequei. Em primeiro lugar, ele diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Sabe o que ele lembra? O meu pai é bondoso. O meu pai jamais me fez o mal. O meu pai jamais quis o meu mal. O meu pai jamais quis o meu prejuízo. O meu pai jamais quis a minha destruição. E olha o que eu fiz contra ele. Irmãos, é a mesma coisa em relação ao nosso Deus.
O nosso Deus jamais buscou o nosso mal. Jesus Cristo jamais buscou o nosso prejuízo. Seja quantos anos você serve a Jesus, você há de concordar que desde o dia em que você o conheceu pela fé até hoje, Ele só lhe fez o bem. Jesus jamais fez o mal a qualquer um de nós, ou a qualquer um que tenha crido nele em todos esses 2000 anos de história da igreja. Não há um homem que possa levantar-se para dizer que Jesus foi injusto, que Jesus foi maldoso, que Jesus foi malicioso ou prejudicou. Em toda a história, Jesus nos tem amado de uma forma sem igual. O verdadeiro arrependimento começa pelo reconhecimento de quanto Ele é bom. Além disto, Ele reconhece a sua própria miséria a dizer: e eu aqui pereço de fome. Sabe, Ele não decidiu arrepender-se quando o dinheiro acabou. Não foi isso que aconteceu. Ele não decidiu arrepender-se quando foi cuidar de porcos e se alimentar do alimento dos próprios porcos. Sabe quando o filho pródigo arrependeu-se? Foi o dia que a morte bateu a porta. Ele diz: eu aqui pereço de fome. A morte está batendo a minha porta e é preciso que eu faça algo. Quantos e quantos filhos de Deus, mesmo que o Senhor os avise pela disciplina em todo o tempo, e Paulo diz, 1 Coríntios 11, por isso há entre vós muitos fracos, falando de fraqueza espiritual, doentes, falando de doença física, e que dormem, falando da morte física, como graus da disciplina de Deus. Muitas vezes Deus nos permite enfraquecer espiritualmente para que os nossos olhos sejam abertos, para que abandonemos o pecado. Não, nós não fazemos isso. Deus então envia a doença física para que realmente haja arrependimento. Nós também não fazemos isso. Muitos de nós tardiamente nos arrependemos quando a morte está batendo a porta. Eu aqui pereço de fome. Não deveria ser assim. Sensibilidade, a ordem do Senhor deve marcar os filhos do Senhor. A terceira coisa que o filho pródigo diz: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Sabe? Ele sabe o que devia fazer. Ele sabe aonde deveria ir. Ele reconhece o seu pecado e diz: eu irei ter com meu pai. Assim são todos os filhos de Deus. Eles sabem diante do seu pecado, eles sabem diante dos seus erros o que devem fazer. O que muitas vezes precisam é de um empurrão, não é? E no caso do filho pródigo, a morte batendo à porta foi o empurrão que precisava. Mas, irmãos, não precisa que seja assim. Não precisa que seja dessa forma. Não precisa ser tão drástico a nossa experiência. Se formos sensíveis à palavra do Senhor, isso não será necessário. Ele ainda diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, agora ele reconhece a responsabilidade pelos fatos. Ele diz: Pai, não é culpa do meu irmão, não é culpa do Senhor, não é culpa de ninguém que mora no lugar onde estamos, a culpa é só minha. Eu sou o responsável por tudo isso que aconteceu. E ele vai além. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele diz: olha, não importa o castigo, o pior deles, de ser desfiliado do Senhor, de ser não mais reconhecido realmente como alguém que merece a sua companhia. Se mesmo tu fizeres isto, é justo. Quando nós nos reaproximamos de Deus, nós nunca pensamos que nosso Deus é injusto. E tudo que Ele fizer será dentro da sua justiça. E aquele jovem que disse então: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, agora volta ao pai dizendo: Pai, faz-me como um dos teus. O verdadeiro voltar ao Senhor, o verdadeiro arrependimento, nos leva diante do nosso Deus, dizendo: Senhor, faz como tu queres. Até agora eu fiz como eu queria. Até agora eu fiz do meu jeito. Irmãos, isso pode durar na nossa vida décadas. Muitos e muitos anos. Talvez alguns de nós estão vivendo há anos, há décadas, fazendo do seu jeito, fazendo da sua forma, fazendo o que querem. Sabe, Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa misericórdia, assim como fez com Jacó, Ele permite que suplantemos e façamos as coisas do nosso modo.
até que o val de Jaboque, quando Jacó se encontra com Deus, bastou um pequeno movimento do poder de Deus para transformar a vida de Jacó, mudar o seu nome, mudar seu comportamento, mudar tudo na sua vida. Deus é misericordioso. E mesmo que por anos e anos, um dos seus filhos viva da forma que bem entender, pelo seu poder, Deus o trará de volta. Eu vou lhes lembrar algo que para mim é doloroso. Há 2 anos atrás, nesse mesmo horário, eu estava pregando no funeral do meu pai. Vocês lembram disso? 30 de maio de 2019. Era uma quinta-feira naquele ano. E eu preguei naquela noite um texto em 2 Timóteo capítulo 4. Meu pai converteu-se ainda cedo, mas por diversos motivos desviou-se dos caminhos do Senhor. Viveu longe da igreja, longe dos caminhos de Deus. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, 40 anos depois, sim, 40 anos depois, através de uma enfermidade que acabou por tirar-lhe a vida, trouxe o meu pai a reconciliar-se com a igreja, a reconciliar-se com a família, a reconciliar-se com todas as pessoas ao seu redor. Havia ali uma nova criatura. O preço foi alto. 40 anos se passaram. O meu pai deixou a igreja quando eu nasci. Eu nasci num sábado e minha avó, mãe do meu pai, faleceu numa segunda. E algumas pessoas disseram a ele, a minha avó infelizmente não conhecia Cristo, e algumas pessoas disseram a ele que a minha avó estava no inferno. Ele se ressentiu contra aquilo, ressentiu-se contra o homem que disse aquilo, abandonou a igreja. Eu tinha 40 anos quando meu pai voltou para a igreja. Quando ele voltou para a igreja e reconciliou-se, uma das minhas irmãs filmou, e graças a Deus a nossa família tem o mesmo pastor já há 52 anos. Então o mesmo pastor que assistiu a saída do meu pai, também assistiu o seu retorno. E uma das minhas irmãs, então, filmou o momento que ela, junto com meu pai, foi à frente da igreja e o pastor orou por ela, orou por ele, reconciliando em tudo isso. Ao homem que o ofendeu, para demonstrar que realmente havia arrependimento, que também um homem que também estava enfermo e partiu antes dele, ele foi até aquele homem, e mesmo que ele tenha sido ofendido, ele pediu àquele homem que o perdoasse. O homem partiu antes dele, ele partiu um tempo depois. Mas isso absolutamente me ensinou como Deus é misericordioso. Passaram-se 40 anos, mas Deus não se esqueceu dele. O que eu quero dizer com isto? Você pode andar longe de Deus todo o tempo que você quiser. A vida é sua, o corpo é seu, as decisões são suas, mas as consequências, o juízo, pertencem ao nosso Deus. Em sua misericórdia, Ele trará você de volta. No verso 24, eu vou ler desde o verso 20, o que o pai fez para com o filho pródigo. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai sempre está pronto a receber seus filhos. O verso 22 diz: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. O pai restituiu-lhe o seu lugar. E o verso 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai encheu-se de grande alegria. Poucas coisas alegram o coração do nosso Deus, mais do que receber um pecador arrependido. Poucas coisas glorificam mais a Jesus do que filhos arrependendo-se dos seus pecados. É isto que a palavra de Deus nos chama.
Não de uma forma negativa e errada, como os exemplos que os usei, de 4 exemplos bíblicos disso, mas de acordo com aquilo que vemos no filho pródigo e com a reação de Deus a isso. 1 João 9 disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fechar os nossos olhos.